Boa tarde, Kaique, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse, porque tanto você quanto o Mirandinha foram os principais jogadores do Guarani no Campeonato Paulista, nessa primeira fase, né? Como que está em relação a propostas? Eu sei que você tem um contrato extenso com o Guarani, a sua intenção também de permanecer, porque é claro que chama muita atenção o seu futebol, você que é um excelente jogador, mas se destacou em todas as rodadas do Paulistão, né? Como que está em relação a propostas, a sua cabeça também e seu desejo em querer ficar no Guarani? Boa tarde. Como você mesmo citou, eu tenho um contrato aqui longo, né, até o final do ano que vem, e eu fiz esse contrato pensando em cumpri-lo, e a minha cabeça está voltada para cá agora. Eu fico feliz com as minhas atuações, que eu pude contribuir com a equipe, e essa questão das propostas para mim não chegou nada ainda. Tá com o meu empresário, eles que cuidam disso. Para mim diretamente não chegou nada, mas é uma coisa que eu também não tenho pensado. O meu foco tem sido desempenhar aqui, porque, como você mesmo disse, eu tenho um contrato extenso aqui e o meu foco, a minha cabeça está aqui no Guarani no momento. Tudo bem, Kaique? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa tarde. O Guarani ele não conseguiu a classificação por conta de um gol do Capivariano ali, que vocês não poderiam fazer nada, mesmo jogando bem, empatando contra o Palmeiras. Encerrou a participação no Campeonato Paulista. O que vocês, jogadores, comissão técnica, vocês tiram de lição para o ano dessa campanha no Campeonato Estadual? Olha, eu acho que a gente fez uma campanha boa. É claro que fica a frustração de não ter se classificado, mas a gente tira de lição, sim, que é um campeonato que nem foi esse, com poucas rodadas, e que os detalhes contam, né? Talvez um detalhe num jogo ali, num outro jogo aqui, que a gente podia ter ganhado um ponto, ter ganhado três em outro. Fica de lição para a gente saber que um campeonato tão disputado, com times tão qualificados, qualquer vacilo ou brecha assim, por qualquer motivo, por concentração, enfim, pode fazer falta para uma classificação, porque, como você mesmo disse, ir buscar um empate lá contra o Palmeiras é um resultado que poucos times conseguem, né? E no âmbito nacional falando, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras é uma das melhores equipes do Brasil. Então, eu fico orgulhoso do nosso grupo, da comissão, do trabalho que a gente tem feito. Eu acho que a gente tem muito a evoluir e esse Campeonato Paulista mostrou isso. Boa tarde, Kaique. Diego Alves, da IPTV. Como é que a Copa do Brasil está sendo encarada internamente aqui no clube, né? Na maioria das vezes, quando um calendário vai se iniciar, o comando de futebol ele traça algumas metas por competição, né? No caso do Guarani, o que foi passado para vocês? Qual que é a meta inicial em termos de avanço na competição? E para vocês, jogadores, como está sendo encarada o início? Está sendo encarado o início desse campeonato a partir da próxima quarta-feira? Olha, a eliminação no Paulista foi algo ruim, mas agora a gente pode também virar totalmente a chave para a Copa do Brasil, pelo fato que é o único campeonato que a gente tem no momento, né? Então, assim, a gente sabe que o quanto é importante avançar de fase na Copa do Brasil para o clube, para nós jogadores. Então, sim, a gente está bem focado nisso. A gente tem a meta de avançar essa fase, mais algumas fases, até pela qualidade que a gente tem interna aqui dos jogadores que a gente tem. Então, a gente não pode pensar menos que isso. Então, é bom que a gente também teve essa semana cheia aí, dias para trabalhar, para se preparar para a gente poder chegar forte nesse jogo. Kaique, boa tarde. Matheus Aborad, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Você até fala sobre o assunto depois do empate contra o Palmeiras, e eu queria te perguntar em relação a isso. Matheus Costa, existe ainda indefinição se o treinador permanece para a disputa da Série C ou não? Está sendo muito debatido nas nossas programações aqui das rádios, a gente sempre fala e fomenta sobre isso, o torcedor também está dividido em relação ao assunto. Como é que é encarado internamente no vestiário esse futuro incerto do treinador? E se você acredita que seria melhor a permanência ou não do Matheus Costa para o segundo semestre de 2026? Olha, internamente a gente nem trata o Matheus como fora do clube, né? Eu acho que é uma hipótese que nem passa pelo grupo. Como você mesmo citou, eu falei sobre ele depois do jogo, porque é um cara que sempre leva porrada quando o time perde, então ele não é o responsável sozinho, somos todos responsáveis. A gente fez uma campanha aí, que se eu posso estar enganado, mas a gente fez a mesma pontuação do Santos, por exemplo, que é um dos 4 grandes aí de São Paulo, e ficamos fora por saldo de gols. Então, assim, isso tudo também não é graças aos jogadores, é graças ao Matheus também no nosso trabalho no dia a dia, né?
Então, eu particularmente gostaria da permanência nele, porque é um cara muito trabalhador, um cara muito verdadeiro para o grupo todo. A gente vê a dedicação dele, como pessoa, como ser humano, muito bem também. Então, assim, eu posso falar por mim, mas acredito que eu posso falar pelo grupo também, quando acredito que o grupo inteiro quer a permanência do Matheus. Sim. Ô Kaique, é claro que o Guarani tem bastante a evoluir ainda ao longo de 2026. O que você acha que o Guarani tem que evoluir? Até porque, se a gente vê na maioria dos jogos nessa primeira fase, você foi o principal jogador em campo, né? Defendendo bolas até quase que impossíveis, mas sempre você como o melhor em campo. O que você acha que o Guarani tem que evoluir? E também sobre a chegada do Diego Schau. Eu acho que você já tinha trabalhado com ele era muito elogiado na Ponte Preta, agora trabalhando com o Arzu. O que significa isso para vocês, goleiros? O nosso time, a gente sabe que a gente tem que evoluir, isso tem que ser uma constância, até porque a gente está só no segundo mês do ano, né? Então a gente tem uma temporada inteira ainda pela frente. Eu acho que na sequência do Paulistão, como são muitos jogos seguidos, você se treina pouco, joga, descansa, já tem que jogar de novo. Eu acho que a gente evoluiu sim do primeiro jogo da competição para o último, por exemplo. Como você citou, eu pude ajudar a equipe, mas eu acho que é um trabalho conjunto. A defesa também foi muito bem, o meio-campo, o nosso ataque segurando bola, marcando. A gente vê lá, por exemplo, Mirandinha, o Parede descendo até a última linha, lá todo mundo se doando. Eu acho que é a questão também um pouco de entrosamento, sabe? Chegou bastante jogador, alguns ainda estão se conhecendo a característica um do outro. E eu acho que isso é algo que só o tempo de trabalhando junto e jogando que vai dar para o nosso time essa parte de saber o cara que quer a bola no pé, o cara que quer a bola no fundo. E essa é a parte mais difícil para mim no futebol, já aconteceu isso em outras equipes. Então eu acho que assim, agora a gente está no momento que a gente vai ter uma evolução maior ainda. Ô Kaique, você, se não me engano, foi o último... Só um minuto, desculpa. Eu esqueci de responder sobre o Schau. Desculpa. Desculpa eu. Sim, trabalhei com o Schau 2 anos, é um profissional excelente. Quem aí no meio do futebol conhece ele sabe da qualidade dele. É um cara que foca bastante na parte física ali de academia, e é um trabalho bem específico, porque o jogador de linha precisa de um tipo de treino na academia, já o goleiro precisa de outro, e ter um cara com essa especificidade aí é muito bom. O Arzu recebeu ele muito bem, sabe da importância dele também, e eu acho que tem mais ainda a qualificar o nosso trabalho, né? Junto com o Arzu, o Schau, comigo, com os goleiros. Eu acho que vai ser uma peça aí de suma importância aí pra gente pra temporada. Acho que você foi o último jogador de contratados a ser apresentado. Acho que foi você ou o Fabrício, né? Não, foi o Fabrício, você deve ter sido o penúltimo. E você foi muito verdadeiro quando você disse que você estava treinando no esporte, mas ainda a temporada lá, o esporte terminou depois, e o jogo contra o Primavera era muito próximo. E mesmo assim você foi um dos principais destaques do Guarani no Campeonato Paulista. Atacante, quando faz gol e não lembra, vai nos melhores momentos, está tudo lá. Só que goleiro, quando trabalha e faz muitas defesas, dificilmente todas estarão nos melhores momentos. Eu me lembro do seu pênalti defendido contra o Velo, o jogo contra o Santos, você fez uma defesa muito difícil. Contra o Primavera também teve uma a queima-roupa. Contra o Palmeiras, aí eu acho que foram várias, né? Você consegue buscar na memória quais foram os grandes momentos do Kaique França, as principais defesas que você fez nesses 8 jogos de Campeonato Paulista, se pudesse fazer um ranking aí, porque a minha memória tá difícil, acho que a sua tá melhor. Mas é normal, o goleiro, às vezes a gente não lembra tanto das defesas. Cara, eu acho que um lance-chave foi contra o Velo, né, que a gente estava ganhando o jogo de 1-0 fora de casa, eu consegui defender o pênalti. Contra o Santos também, eu fiz algumas defesas no final do primeiro tempo, teve até um lance que eu defendi uma e depois defendi na sequência chute de fora da área. Contra a Portuguesa foi um jogo que eu também ali no final acabo fazendo algumas intervenções e a gente consegue sair com a vitória fora de casa. E contra o Palmeiras a gente sabia que seria um jogo que eles teriam muito volume, né? Então eu consigo ali também me destacar com algumas defesas, mas a nossa linha defensiva também ali trabalhou muito bem, os volantes ajudaram bastante. Então assim, não é um trabalho só meu, é um trabalho em conjunto ali de toda a linha defensiva, de todo mundo aí que pode me ajudar também. Kaique, eu vou voltar na Copa do Brasil ainda. Como a competição ela é bem abrangente, né? Assim, são muitos clubes e de todas as partes do país. Eu acredito que às vezes algumas novidades podem aparecer, né? Times que talvez vocês
não acompanhem tanto ao longo do ano. O que vocês já conseguiram pegar assim, de informação em relação ao Castanhal, que é o adversário de vocês? O Matheus, nessa semana, ele já tem trabalhado especificamente, passando também informações do time ou do estádio que vocês vão enfrentar, a cidade para onde vocês vão. Vocês, enquanto jogadores, gostam também de tomar essa iniciativa de pesquisar, saber qual é o lugar, como é que é a cidade, o estádio, o tipo de torcida que você vai ter pela frente? Olha, a gente sabe que a Copa do Brasil é dureza, né? Independente do adversário que você pega, e jogar fora de casa a gente sabe que é difícil. Ano passado eu tive uma experiência assim, acabei eliminado na primeira fase. Mas a gente sabe do time do Castanhal, sim. A gente já começou a trabalhar as possibilidades, as formações que eles usam. Sabemos que eles estão na semifinal do estadual lá, ou seja, a gente sabe que é um time bom. Castanhal, se eu não me engano, fica a 1h30 de Belém do Pará. Então a gente sabe que é um pouco desgastante a viagem, mas que faz parte de uma Copa do Brasil e que a gente vai enfrentar um adversário ali que vai ser difícil, mas que a gente também está trabalhando sobre, está sendo apresentado para a gente aí durante a semana, e eu creio que a gente vai chegar bem preparado para esse jogo aí. Cara, eu estava no esporte, né? Eu até esqueci o nome do time que a gente pegou, mas foi um time do Mato Grosso. Enfim, foi um time do Mato Grosso. Na primeira fase, a gente foi jogar 0x0, pênaltis, a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis, então a gente sabe o quanto traiçoeiro pode ser. Ô, Kaique, imagina. Puxando o gancho, até falando sobre penalidades, ontem, pela primeira fase, um dos clubes da nossa região, o Velo Clube, venceu o Vasco do Acre nas penalidades, e os goleiros foram os grandes destaques, fizeram defesas na disputa. Puxando também o gancho da pergunta do Diego em relação à Copa do Brasil e, às vezes, a falta de informação de clubes que, normalmente, o clube não disputa ou não enfrenta. O próprio Castanhal, primeira vez que o Guarani vai enfrentar o time do Pará. O Arzul está trabalhando também essa possibilidade de penalidades. Você tem informação de quais são os cobradores oficiais da equipe, como que gosta de chutar os atacantes? Vocês conseguem mapear esse tipo de informação, principalmente o Arzul, trazer isso para você, uma equipe que normalmente a gente não tem tanta informação assim, principalmente os jogadores que atuam por lá? Sim, isso é uma pergunta interessante. Mas sim, a gente estuda, qualquer adversário a gente estuda. A gente tem um grupo que é eu, o Arzul, agora o Chau, os goleiros e o pessoal da análise de desempenho, né? Que é quem busca essas informações de todos os jogadores, que mandam as finalizações, bola parada, ofensiva, falta frontal, penalidades, monta o mapa pra gente. Então, sim, a gente sabe que é um jogo que pode ir para os pênaltis, né? Então, a questão das penalidades a gente vai estudar mais, com certeza, porque a gente sabe que é um fator que pode acontecer no jogo. Mas não só o Castanhal, como todo adversário, tem esse estudo aí que você mencionou de tudo, de os atacantes, finalizações, pênaltis e tudo que eles podem oferecer. Ô Mirandinha, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu momento, até porque você é um jogador jovem ainda e um dos que mais chamou a atenção, hoje é o principal atacante do Guarani. Como que está a sua cabeça em relação à permanência no Guarani? Por mais que você tenha contrato, eu sei que tem muitas sondagens de times da Série A, deve ter do exterior também. Como que está a sua cabeça em relação a isso? Primeiramente, boa tarde. Eu fico muito feliz com o meu momento aqui no Guarani. Lógico que a gente queria ter classificado para a próxima fase, mas Deus sabe todas as coisas. Não foi o momento, então... Mas eu fico feliz. Em relação disso de proposta, eu tento não procurar saber. Deixo com o meu empresário, com o meu pai. São as pessoas de confiança que cuidam desse fora de campo para mim. E eu estou muito feliz no Guarani. Espero continuar fazendo uma grande história aqui no clube para que a gente possa conquistar os nossos objetivos esse ano. Oi, Mirandinha, tudo bem? Antônio Lupe, da Rádio CBN. Boa tarde. Como funciona para o atacante? Porque você, como o Breno disse, também foi um dos destaques do Guarani, mas a opinião minha, faltou um Mirandinha mais artilheiro, né? Para coroar também, quem sabe, essas boas atuações que você teve. Super entendo que hoje o atacante não vive mais de gol, tem a questão do esquema tático, recompor o sistema defensivo, então sei que tudo isso se encaixa hoje no modelo que o futebol brasileiro está, não é só aqui no Guarani, isso é em tudo. Mas como é que é a tua cobrança para que esses números em termos de gols melhore, para que você se destaque não só pelas atuações, mas também colocando a bola na rede, que acho que é o que o atacante mais gosta de fazer, né? Sim, primeiramente, boa tarde. A gente sabe da cobrança que a gente tem em fazer gol, o atacante vive de gol, e nesse Campeonato Paulista, nosso ataque não foi tão eficiente como deveria ser.
E a gente se cobra muito, treina a finalização depois dos treinos, tenta procurar melhorar para que a gente possa fazer mais gols e ajudar a equipe a conquistar os objetivos. Mirandinha, boa tarde, Matheus Aburadi. Queria te perguntar em relação a isso também, sobre a falta de gols, né? O Guarani teve a 4ª pior campanha em relação ao ataque na primeira fase do Campeonato Paulista. Você até citou o treino de finalizações, a importância disso, mas o que você atrela? Quais são os pontos fundamentais que o Guarani ou faltou ou que você entende que precisa ser melhorado para a Série C, para o Guarani conseguir colocar a bola na rede em jogos fundamentais? Caso do jogo contra o Palmeiras, se tivesse marcado mais um gol, estava classificado. O que você pensa que faltou para o sistema ofensivo ou para o time, o elenco como um todo, para criar mais jogadas e, de fato, conseguir gols importantes que ficaram faltando ao longo da primeira fase? Sim, boa tarde. Então, acho que falta a nossa decisão final no último terço, porque se você pegar nossos últimos jogos, a gente cria bastante, chega com muito volume contra o adversário, só que na hora de fazer o gol, acaba pecando a finalização. Então, acho que a gente tem que corrigir esse último detalhe e trabalhar para a Copa do Brasil, para a Série C, para que a gente possa fazer mais gols. Mirandinha, boa tarde. Diego Alves, da IPTV. O Kaique relembrou uma história dele na Copa do Brasil no ano passado. Você já chegou a jogar essa competição antes? Se sim, o que você vivenciou já de experiências dentro da Copa do Brasil? Essa competição que reúne times de todos os estados do país, né? É uma competição bem democrática mesmo. Sim, já vivenciei alguns momentos na Copa do Brasil, já fiz gol na Copa do Brasil. A gente sabe que é uma competição muito difícil, onde não tem favorito. Talvez uma equipe menor pode ganhar de um time de Série A, outra de Série A ganhar do time menor. A gente sabe que não tem favorito, então a gente tem que ir para lá, em Castanhal, fazer o nosso melhor com as ideias prontas, para que a gente possa fazer um bom jogo e com os pezinhos no chão, se Deus quiser, conquistar a classificação. Mirandinha, eu me lembro até de assistir alguns treinos na pré-temporada e eu cheguei a elogiar bastante, tanto na rádio quanto na TV, os treinos de finalização, principalmente os seus, né? Que você estava muito bem nas finalizações. Como que você se cobra, até por essa questão que a gente falou, né? De falta de gols dos atacantes, como que você se cobra? Até porque seu desempenho realmente estava muito bom nas finalizações. E como que o Matheus vem cobrando vocês atacantes, com relação às finalizações? Sim, o Matheus é um cara que nos cobra bastante, porque ele sabe do potencial que o nosso grupo tem, que a gente pode evoluir mais. Então ele cobra sempre que a gente possa finalizar, fazer gols. E no Campeonato Paulista, infelizmente, os gols não estavam saindo. Talvez por falta de sorte, talvez por ansiedade também. Faltou muitos gols. Então a gente tem que trabalhar, corrigir isso, colocar a cabeça no lugar, para que, se Deus quiser, a Série C, a Copa do Brasil, possa ser diferente. Mirandinha, a gente olha antes do início da competição, né, a tabela dos jogos do Guarani. E 3 dos confrontos que a gente entendia serem os mais difíceis, o Guarani não perdeu. Empatou contra 2 times de Série A, o Santos e o Palmeiras, e venceu o derby 213. Mas alguns jogos, principalmente a estreia contra o Primavera e o jogo contra o Botafogo, que poderia dar a classificação antecipada para o Guarani, parece que faltou um pouco da intensidade que foi vista nesses jogos mais importantes. Existe isso, de você enfrentar uma equipe às vezes mais qualificada em relação a elenco, questão financeira ou visibilidade da partida, para jogos que a gente entende que às vezes não são tão importantes assim? Existe essa troca de ritmo, de intensidade, ou às vezes é involuntário do próprio jogador? Olha, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato mais difícil do Brasil. Na minha opinião, o estadual mais difícil do Brasil. São detalhes que fazem a diferença. No jogo contra o Primavera, talvez, se a gente segurasse um pouco mais a bola, fizesse o gol, a gente estaria classificado hoje. A gente sabe que é um campeonato difícil, então a gente tem que se atentar a esses detalhes para procurar corrigir e fazer um campeonato brasileiro bom e uma Copa do Brasil boa também. Mirandinha, nesse tempo de Guarani, assim, né, você já chegou para meio da Série C do ano passado, né? Até agora, assim, como é que você tem se sentido aqui no clube? Que tipo de situações assim que foram mais importantes para você até aqui? Você é um jogador jovem ainda, né? Como é que tem sido para você representar a camisa do Guarani e como é que você avalia até agora, né, tudo que você tem passado aqui no clube? Eu fico muito feliz de estar podendo participar da história do Guarani. A gente sabe que é um clube que tem uma história imensa no futebol. E eu fiz alguns gols aqui, boas partidas também, que sinceramente vai ficar marcado na minha vida. O derby que eu fiz o gol, entre outras partidas também.
Então, eu fico muito feliz de estar fazendo parte da história do Guarani. Espero continuar escrevendo uma linda história aqui ainda.